Bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, a iniciativa do pessoal da Vortex aqui de organizar esse evento. Eu acho que é bastante interessante para todos. Eu fico feliz de participar e estar abrindo as apresentações aqui. Bom, o estudo que eu vou estar apresentando é um estudo que a gente fez relativo a ajuste de longo prazo das nossas torres de medição. Avaliação de estabilidade, então ver qual que é o ganho de incerteza que a gente tem à medida que a medição vai progredindo, e validando dois métodos de regressão linear simples, um de regressão direta e regressão dupla, que eu vou explicar mais em detalhe. Então, bom, a gente tem o interesse de fazer as campanhas longas para ter baixa incerteza, mas como é de conhecimento aqui de todos, instalar a torre é caro, mas manter ela medindo por muitos anos é caro também. A gente, na Casa dos Ventos, teve a preocupação nos últimos anos, na verdade, desde sempre, a gente teve a preocupação de medir muito bem os nossos projetos. A gente instala muitas torres, deixa elas medindo por muito tempo, mas chegou um momento que a gente começou a se perguntar, né? Puxa, como que a gente pode otimizar isso? Adotar um padrão, estratégias de não só quais pontos medir, mas também por quanto tempo, estratégias de metodologia para redução de incerteza, que eu vou estar mostrando aqui. Bom, primeiro, os objetivos, resumidamente. A gente quer quantificar o decaimento de viés e desvio padrão de erro com o aumento do tempo da medição. A gente quer avaliar o desempenho dos dois métodos de regressão direta e simples e ter métricas para mostrar o valor do tempo da medição. Então, explicar resumidamente aqui o método de regressão direta, sempre regressão linear, eu estou me referindo aqui, né? Então, com ERA 5, a gente deixa a torre lá medindo, a gente pega o dado da torre, correlaciona com série de reanálise ERA 5 via regressão linear, a gente obtém a velocidade média. Essa regressão direta a gente pode fazer também uma regressão dupla usando uma torre intermediária, digamos assim, né? Que a gente chama de torre primária, uma torre que tem bastante tempo já de período concorrente com ERA 5, e aí a gente faz primeiro a regressão dessa torre e depois a regressão dessa torre primária com uma torre secundária. Então, dados usados no estudo, a gente usou dados de 27 torres anemométricas do Nordeste brasileiro, torres com 6 a 10 anos de medição. E a gente usou as torres primárias respectivas, né, sempre procurando torres que tenham um R2 horário mínimo de 0,8, que a gente considera que são muito boas referências, né? Série de reanálise ERA 5 com a melhor correlação para cada torre. A gente adotou as duas metodologias aqui que eu já descrevi, e as grandezas que a gente avaliou são essas duas aqui, né? Então, velocidade de vento média de longo prazo e a geração de energia média a longo prazo. Como que as estimativas dessas grandezas mudam, melhoram com mais tempo de medição, de acordo com as duas metodologias aqui, né? Regressão linear direta e dupla. Então, a gente dividiu a metodologia em duas partes. A primeira parte, a gente simplesmente pega cada uma daquelas 27 torres,
e faz esse tipo de análise que está descrito aqui no diagrama, né? Então, a gente pega primeiro, para todas as torres do estudo, todas as 27, a gente pegou só o primeiro ano delas e tentou fazer estimativas de ajuste de longo prazo, obter velocidade, energia média, né? Enfim, fazer o cálculo só com um ano de torre, depois 2, 3, 4, enfim. E aí, para cada período, a gente tira o erro dessas grandezas, que é a diferença entre o resultado de cada período e o resultado que a gente obtém com o período todo. Nesse exemplo aqui, representando uma torre de 6 anos, né? Obviamente, esse período, por mais longo que seja, né, 6 anos, 7 anos, obviamente tem uma incerteza associada também, mas por simplicidade eu vou estar chamando de erro aqui. As comparações de cada período com esse mais longo aqui. Então, bom, para cada período de cada torre, a gente obteve a função de transferência da torre com a série do ERA5, função de transferência da torre com a torre primária respectiva, e a gente obteve aqui, né? Primeiro, via regressão linear, obteve a velocidade média, aí a gente, via fator multiplicativo, fator de escala, a gente obtém a série de velocidades ajustada por longo prazo, passa essa série de velocidades por uma curva de potência, aí uma vez que a gente tem a série de potências, a gente tem a potência média e o erro, como eu já adiantei aqui, que é a comparação dessas duas grandezas aqui para cada torre, para cada período, compara com o período completo da torre. Então, bom, essa foi a primeira parte. Eu vou apresentar mais na sequência os resultados dessa primeira parte, mas já adiantando algumas coisas. Baseado nos resultados da primeira parte, a gente teve a ideia de fazer essa outra parte aqui, que é analisar só períodos de 3 anos para cada torre, né? Então, a gente fez aqui um pouco parecido com a parte 1, quebrou cada torre em várias janelas diferentes, mas agora sempre janela de 3 anos, janelas móveis, né? Desde o início até o final do período de medição. E, bom, procedimento aqui análogo à parte 1. E, bom, agora resultados, né? Aqui o que a gente está vendo é o seguinte, para cada período de cada torre, só voltar aqui para lembrar, né? Para cada período desse aqui, de cada torre, a gente calculou o erro da velocidade média, erro de energia, que é o que a gente está mostrando aqui, né? Então, para todos, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, para cada... os primeiros anos de todas as torres, a gente representa o ponto aqui, né, referente ao primeiro ano de cada torre, e a gente construiu esses box plots aí para ver viés e dispersão do erro. A gente vê que interessante, né, aqui com um ano de medição, a gente teve um viés relevante aqui, erro mais de 1% em energia para um ano. Vai melhorando aqui, mas ainda assim, aqui para o 5º, 6º ano que vai estabilizar, né? E, bom, é interessante ver a comparação agora com o próximo slide. Aqui a gente vê o resultado análogo, só que aqui nesse primeiro slide que eu mostrei, isso aqui é relativo a sempre regressão direta. Então, a gente está mostrando só a comparação
a avaliação aqui do erro de acordo com a regressão diretamente com a ERA 5, né? Se a gente usa o processo de regressão dupla, que eu descrevi, a gente vê que a gente tem um viés baixo aqui, desde o primeiro ano de medição, e a dispersão também bem mais baixa, que é esperado, mas a gente achou interessante quantificar isso daqui, né, e tirar algumas conclusões interessantes. Esse próximo slide aqui é simplesmente um resumo do que foram os 2 slides anteriores. Então, a gente coloca aqui o comparativo, e aqui a gente analisando, se a gente focar só no desvio padrão, né? Obviamente a gente já viu que a gente tem um ganho bastante interessante no viés desses primeiros anos aqui, quando a gente usa a metodologia de regressão dupla, e por si só isso já é muito bom, né? Usar esse tipo de abordagem para campanhas curtas, mas aqui a gente foca no desvio padrão dos erros, aqui no caso em energia, comparativo da regressão direta com a regressão dupla. A gente vê que aqui, com 1 ano de regressão dupla, a gente já tem um desvio padrão mais baixo do que com 2 anos de regressão direta. Então, além do viés, a gente já tem mais esse outro fato mostrando o valor e quantificando aqui o valor da regressão dupla. Faltou falar um negócio importante. Bom, obviamente as duas curvas aqui decrescentes, mas especialmente nos 3 primeiros anos aqui, a gente vê uma redução mais significativa, né? Então, daqui a gente tirou a ideia, como é que fica se a gente avaliar, além dos triênios que a gente já avaliou aqui, que são relativos aos 3 primeiros anos de cada torre, como que fica se a gente fizer isso aqui, né? Diferentes triênios de cada torre, e depois fazer a análise estatística dos resultados de todos os triênios de todas as torres. É o que a gente apresenta aqui, né? Então, figura aqui da esquerda são os erros e o box plot relativo à velocidade média. Então, claramente aqui uma dispersão mais baixa na regressão dupla comparado com a regressão direta. Aqui o resultado em energia. E o que mais que eu tenho para mostrar? Interessante essa análise aqui também, comparando o gráfico de dispersão aqui do erro em energia com o erro em velocidade. Então, tivemos esse índice aqui de 1,5 aproximadamente, né? Então, na média aqui de todas as torres, de todos os projetos, o erro de 1% na velocidade vai se traduzir em 1,5% na energia, basicamente, né? E aí, bom, resumo aqui dos resultados, alguns eu já adiantei, a maioria eu já adiantei, né? Mas enfim, sintetizando aqui, a gente viu aqui para as torres primárias uma queda acentuada no desvio padrão entre os anos 1 e 3. Então, como fica claro onde? Aqui, né? Cai bastante do primeiro ano para o terceiro. Isso por si só já mostra o valor do tempo da medição, mas também tem a questão da redução do viés que a gente vê aqui. Então, queda acentuada aqui do desvio padrão. A janela de 3 a 6 anos, se a gente
A gente vai além, né? Ao invés de parar aqui, vai para cá. O viés aqui do terceiro ano para o sexto também vai a zero praticamente. Então, pô, com 6 anos a gente conclui que a gente tem um resultado excelente. E aí, por que é interessante isso? Obviamente, a gente tem um resultado de baixa incerteza para aquela torre, mas a gente também, pô, o fato de a gente ter essa torre muito longa também é boa para as vizinhas, né? Quando a correlação for boa dessa torre com as vizinhas, ela vai poder servir de referência primária, vai possibilitar que a gente tenha torres secundárias com viéses bastante baixos desde o primeiro ano. E, bom, ressaltando aqui de novo, redução do desvio padrão relevante aqui também para as torres secundárias, de 1 a 3 anos. E aqui mais alguns números interessantes que a gente tira dessa análise aqui. Erro em energia, dispersão da regressão dupla. A gente vê que a gente tem mais de 50% dos triênios apresentaram erros absolutos inferiores a isso aqui, 0,4%, então bastante bom. A gente conclui que esse período de medição com 3 anos via regressão dupla é um período muito bom, é o ideal que a gente vai buscar para os nossos projetos, né? Tentar ter pelo menos 6 anos de uma boa referência e 3 anos das outras torres. E, bom, ressaltando aqui de novo esse índice que a gente apresentou aqui, é um valor interessante para a gente ter valor de bolsa, digamos assim, né? Enfim, é isso, pessoal.